sua palavra, mesmo sem termos vistos com nossos próprios olhos humanos, mas sim com nossos olhos da fé. O medo impede o anúncio e o testemunho. Jesus acredita e liberta do medo e depois convoca seus seguidores para a missão no mundo. Infunde o seu Espírito e mostra-nos o objetivo da missão, que é de continuar a atividade dele. Com alegria, acolhemos o pregador de hoje, Padre Paulo Quérica, e os demais sacerdotes, a comunidade aqui presente e os rádio-ouvintes, cantando Jesus Cristo é o Senhor, número 154. Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, com seu Espírito Santo, nosso santificador, estejam convosco. Bendito seja Deus, somos convidados nesta noite a reavivar a nossa fé em Cristo Jesus, nossa salvação. Pelas vezes que fechamos-nos como os discípulos trancados por causa do medo, deixamos de levar a paz aos nossos irmãos, reconhecendo nossos pecados, confessemos a Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e
perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos o canto de perdão, Senhor, piedade de nós, número 183. Demos glória ao nosso Deus, que nos acolhe como filhos e que nos mandou o seu Espírito Santo para nos encorajar. Louvemos por todas as maravilhas que recebemos em nossa vida, cantando Glória a Deus, número 194. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos vedes desfalecer,
levados por nossas fraquezas, revigorai-nos no vosso amor pelo exemplo dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Na leitura da primeira carta de São Pedro, ouviremos que a fé é compromisso permanente com Cristo. Mesmo que as provações tragam um pouco de tristeza, devemos nos alegrar, pois pela fé receberemos louvor, glória e honra. No Evangelho de hoje, ouviremos que Jesus aparece no meio dos apóstolos que estavam reunidos e com as portas fechadas. Ele se põe no meio deles e deseja paz, e compromete-se com os apóstolos a ter fé, a acreditar na sua palavra. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós foste guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ai, graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo contrário, é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, ele disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, ele não aceitava, ele não estava com eles quando Jesus veio. E os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontraram seus discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados colegas no presbitério, diáconos,
amigos e ouvintes do Complexo Luz e Alegria, aos que estão conectados pela FWTV, a comunidade do bairro São Francisco de Paula, a vocês, queridos irmãos e irmãs, que nesta quinta noite, em preparação à festa ao nosso padroeiro Santo Antônio, aqui nos reunimos. E nesta noite somos convidados a também a reavivar nossa fé a partir da ressurreição do Senhor, deste encontro que Ele nos convida a viver pelo sacramento da Eucaristia. Recentemente celebrávamos a solenidade de Corpus Christi. Publicamente dissemos à sociedade que a nossa fé está no Cristo presente na Eucaristia, sinal que Ele escolheu da sua presença e continuidade entre nós. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que o fizerdes, eu estou novamente renovando este sacrifício de entrega e de amor para a salvação da humanidade. Enquanto eu pensava nesta mensagem que ia partilhar com a comunidade, me vinha no meu pensamento o início da minha fé, que nasceu também nesta comunidade. Faço parte de uma família humilde de agricultores residentes em Santos Anjos, aqui no interior deste município. E aqui entre vocês estão os meus catequistas lá da comunidade de Santo Stanislau, da linha Getúlio Vargas. Nasceu a minha fé, talvez por um desejo dos meus pais, quando nascia prematuro no Hospital Divina Providência, e o médico naquela ocasião, Dr. Enio Flores de Andrade, em memória, ele pediu ao pai: peça que se faça o batizado, que depois eu vou pôr a mão para tratá-lo. Então, com certeza, aquele cuidado que ele deveria ter no tratamento da minha saúde iniciava-se com a confiança e a proteção divina. E lá então, o Sr. Vítor Batistella foi chamado, o próprio médico se propôs a ser o padrinho, buscando a sua esposa Dona Alda, e se tornaram meus padrinhos de batismo. E acredito eu, sendo o 10º filho da família, mas 6º dos que são vivos, porque 4 são falecidos, fui também agraciado com esse chamado que Deus colocou dentro do meu coração para poder então servir a comunidade através do sacerdócio, da vida consagrada. Mas também tenho a dizer que a minha fé nasceu por um exemplo que eu encontrei dentro da família. Talvez muitos de vocês não tiveram oportunidade de estar na posse de Dom Bruno, mas o meu pai, com a sua simplicidade e humildade, ele nos trouxe para este momento que era tão importante para a Diocese de Frederico Westphal. Com isso eu quero dizer que momentos fortes de espiritualidade que aconteciam aqui na Catedral, o Pai nunca nos deixava de trazer, sempre nos trazia para que pudéssemos ver e vivenciar. E tenho certeza que aquilo que também Tomé pôde fortalecer da sua fé quando estava na comunidade, a nossa fé, ela se fortalece, a nossa fé, ela nasce na vida da comunidade. Tanto assim que hoje vocês vão ser convidados a professar a sua fé, a renovar o seu batismo, aonde nasceu o desejo de aceitar e de seguir Jesus Cristo nos passos da vossa família. E quem sabe nós tenhamos hoje exemplos assim que possam nos arrastar para a experiência do encontro com o Senhor. Eu sempre fico encantado em todos os lugares quando eu vejo a família chegando para celebrar.
quando os pais trazem os seus filhos. Quando, do jeito meio engraçado, eles vão traçando aquele sinal da cruz, meio sem graça, mas aprendendo a buscar, aprendendo a também ser igreja e ser comunidade. E é assim que essas crianças vão crescendo. Não quando os pais dizem que meu filho está cansado porque estava durante o dia todo envolvido com atividades, vou deixá-lo dormindo ou brincando, ou assistindo televisão, ou jogando no computador. Com certeza, esses pais não estão pensando na fé do seu filho, na vivência espiritual desta criança, porque ela não vai ter uma fundamentação, um exemplo que possa mover a sua vida e a sua caminhada. Então, com isso, quero dizer e ser grato à comunidade aqui da Catedral, ao Monsenhor Leonir, por ter feito este convite em poder celebrar nesta novena para Santo Antônio, ou na preparação da festa de Santo Antônio, aqui nesta comunidade, onde também recebi o diaconato, justamente ali onde eu estava para presidir esta Santa Missa. A liturgia nos foi descrevendo, principalmente o Evangelho, que no primeiro dia da semana, logo após o pôr do sol, a comunidade dos discípulos estava reunida num ambiente bem protegido por medo das autoridades dos judeus. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer a eles. Seu líder, que eles tinham como referência, que era Jesus Cristo, acabou sendo preso e condenado à morte de uma forma tão desumana e sem nenhum motivo que levasse a essa condenação, mas um falso julgamento que foi criado. O que poderia acontecer com eles também? No ar pairava temor e insegurança. Talvez a notícia de Maria Madalena, que foi trazida para eles e colocada para a comunidade, não tivesse ainda trazido o conforto necessário e a certeza de que Cristo havia ressuscitado. Somente a presença de Jesus poderia restituir esta alegria e garantir a segurança. Superando os limites do espaço, o ressuscitado coloca-se no meio deles e deseja a todos a paz, mostrando-lhe os sinais do seu amor e da sua vitória sobre a morte. E ele insiste que a paz esteja com você. É impossível a gente conseguir dialogar com alguém quando esta pessoa está insegura ou com ansiedade, vivendo algum drama que está afligindo a sua vida. Nós precisamos primeiramente fazer com que ela se sinta confiante, com que ela se sinta tranquila, para que depois a gente possa ajudar ela a encontrar um caminho de superação daquela dificuldade pela qual está vivendo. E quando estava chegando aqui na cidade, tocou o telefone e uma das nossas ministras da comunidade, chorando, ela dizia: Padre, reza pelo nosso filho, porque ele está passando por uma situação bem difícil. Ele não está bem consigo e essa atitude que ele está vivendo está criando dificuldade no relacionamento com sua esposa. Eu dizia a ela: logo vou ter uma missa e ele vai estar presente nesta oração. No reencontro, o temor cede lugar à alegria. Superando o medo, o Senhor os saúda novamente, enviando-os em missão. Sua paz os acompanhará no presente e no futuro, em meio às provações do mundo, para que deem continuidade à sua missão. Jesus confere aos escolhidos o alento da vida e o seu espírito, para que possam ser eles capacitados para a missão que estavam sendo enviados. O resultado será constituir comunidades libertas e reconciliadoras, como testemunhas vivas do amor gratuito e generoso do Pai. Todavia, haverá os que manifestarão sua adesão a Jesus e outros se refugiarão numa atitude de hostilidade, como nós bem conhecemos
a vida dos primeiros cristãos, que foi perseguição e muitos martírios no início do cristianismo. Tomé, que era um dos 12, que não participara do primeiro encontro de Jesus ressuscitado, ele ouve o testemunho. Vimos o Senhor, mas não acolhe o testemunho como prova suficiente para acreditar que Jesus está vivo. Ao contrário, exige prova individual e extraordinária. Ocorre que o encontro com o ressuscitado, que fundamenta a fé, realiza-se mediante a experiência do amor na comunidade. Tomé estava ausente. 8 dias depois, a comunidade volta a se reunir e agora Tomé está presente. O Senhor reaparece para a alegria da comunidade e em seguida dirige-se a Tomé, revelando-lhe seu amor nos sinais que traz nas mãos e no lado transpassado pela lança. O discípulo reconhece o ressuscitado e o aceita, expressando sua adesão total, dizendo aquela exclamação: meu Senhor e meu Deus. Porém é censurado por não crer no testemunho da comunidade, dos amigos, e exige uma experiência individual. Tomé intervira, ou melhor, Tomé inverterá a ordem sem escutar os discípulos e sem perceber a nova realidade criada pelo Espírito. Queria encontrar-se com o Senhor Jesus, que conhecera na caminhada. Ele ainda imaginava ter a presença e a imagem do Cristo antes da sua morte. Todavia, encontra-se com o Senhor na experiência vivenciada pela comunidade de fé. Tomé reconhece em Jesus o servo glorificado, acredita e proclama: meu Senhor e meu Deus. Jesus diz: felizes serão os discípulos que acreditarão sem terem visto. Nesta afirmação estamos nós hoje, que acreditamos na sua palavra e na sua presença na Eucaristia. A exemplo das primeiras comunidades cristãs, em cada Eucaristia reunimos-nos para escutar a palavra, rezar, participar da ceia do Senhor. É a comunidade que tem como centro Jesus Cristo, vivo e presente, crucificado e ressuscitado. Sua presença suscita em nós confiança e segurança. Desta presença emerge e surge uma força de vida que anima a missão da comunidade reconciliadora, libertando as pessoas de tudo quanto os mantém subjugados a forças que geram medo e insegurança, que por sinal nos dias de hoje são em grande quantidade. Como no passado, nos dias de hoje, muitas pessoas vivem de portas trancadas, de corações fechados, dominadas pelo medo, pela insegurança, aguardam por melhores dias de justiça e de paz. A paz esteja com vocês, disse Jesus. Assim como a saudação do ressuscitado restaurou a paz e a alegria na comunidade dos discípulos, Ele hoje nos torna protagonistas da paz. Eu também envio vocês. Assim, a paz precisa ser conquistada, construída pelo empenho de todos, no dia a dia, para que ela aconteça. A comunidade que acolhe e manifesta sua adesão ao Senhor é enviada pelo Espírito do ressuscitado a testemunhar o amor do Pai e a prolongar, no curso dos tempos, a oferta de vida que em Jesus Deus faz à humanidade. O reino de vida que Cristo veio trazer é incompatível com a situação desumana de muitos abandonados, excluídos e ignorados em sua miséria e dor. Se pretendemos fechar os olhos diante dessas realidades, não somos defensores da vida, do reino de Deus, e nos situamos no caminho da morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. A aceitação ou rejeição deste amor é para a comunidade cristã critério de discernimento de seu empenho no serviço na missão recebida de Jesus, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E o Papa Francisco recentemente tem mostrado tantos gestos de que devemos ir ao encontro das necessidades dos nossos irmãos. Ele mesmo diz: o pastor tem que ter o cheiro das suas ovelhas. Não podemos ter o medo de nos comprometer e de nos envolver com estas realidades desumanas que ainda hoje causam sofrimento às pessoas. A comunidade reunida contempla a glória do ressuscitado e o esplendor do seu amor. Tocar suas mãos e seu lado é estar em comunhão com Ele e dele receber o Espírito de vida. A contemplação dos sinais da vitória de Cristo ressuscitado e do amor fiel pelos seus até o fim impulsiona as nossas comunidades à missão. As inúmeras iniciativas na perspectiva da promoção humana, da solidariedade e da busca de soluções face à realidade desumana em que vivem milhões de nossos irmãos e irmãs devem ser animadas pelo amor do Pai, que nos faz todos seus filhos e irmãos em Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo. E aqui cabe talvez a gente se perguntar: por que ainda existem tantos sinais de corrupção, de violência, de desrespeito à vida? Recentemente a reportagem do Fantástico mostrava outras tantas atitudes que ainda causam constrangimento à nossa comunidade. A comunidade é, portanto, um lugar especial, primordial, onde na fé se acolhe e se reconhece a presença e a atuação do ressuscitado, onde se manifesta e se irradia seu amor. Tomé é o exemplo daqueles que não valorizam o testemunho comunitário e são insensíveis aos sinais da presença do novo, pois estão surdos e indiferentes aos apelos de vida que se revelam na sociedade. Pensam apenas em si mesmo, exigem demonstrações particulares, querem que Deus atue de uma forma especial e extraordinária em sua vida. Tomé é um exemplo contra o qual é preciso precaver-se. O mais importante, porém, é que ele supera esta dificuldade e é capaz de professar a fé no ressuscitado. Jesus alerta que a fé nos liberta do isolamento do eu, porque nos conduz à comunhão de vida com os irmãos. Ser cristão hoje requer e significa pertencer a uma comunidade concreta na qual se pode viver uma experiência permanente de discipulado e de comunhão. A figura de Tomé é oportuna para os nossos dias, pois diante da tentação muito presente na cultura atual de ser cristão sem igreja e das novas buscas espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou pela comunidade. Não há, portanto, discipulado sem comunhão e nem cristão sem comunidade. O ressuscitado nos garante: bem-aventurados os que viram e creram. Felizes são aqueles que aderem à pessoa de Jesus no cotidiano da vida e empenham-se totalmente na esperança de um mundo novo. Crer é mais do que uma atividade intelectual. Crer é entregar-se ao outro, é empenhar-se por inteiro a sua causa. Crer é ir até as últimas consequências com aquele por quem se optou, Jesus Cristo. Crer é estabelecer com Ele uma relação pessoal que se transforma em amor, em ação e em caridade. E aqui São Tiago diz: mostra a tua fé sem as obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Hoje, enquanto Celso Freitas falava comigo pela rádio, fazia
um lançamento sobre a campanha daquela cadeira que ele estava sendo para uma pessoa que necessitava. E ele disse: Padre, temos pessoas de fé, porque já conseguimos esta cadeira em poucos minutos que ela foi lançada. Então eu dizia a ele: ter fé é agir, é colocar em prática esta vivência, fazendo com que nós possamos dar uma resposta às necessidades. Crer é abrir os olhos para reconhecer no ressuscitado o sentido da vida. Dizer como disse Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ter fé é vida, é amor, é agir de forma concreta na história a partir de Jesus Cristo ressuscitado, a quem se aderiu como discípulo. Nossa profunda e viva adesão a Cristo é que seremos discípulos felizes. Não vimos, mas cremos. Assim disse para nós Pedro. Felizes vocês, da primeira leitura, que continuarão crendo nas palavras que forem anunciadas, sem terem visto o Cristo humano presente entre nós, mas acreditando na sua presença pela Eucaristia, na sua presença pela palavra e na sua presença santificadora a cada dia em nossa vida pela ação do Espírito Santo. Assim como Santo Antônio enfrentou e teve coragem para, nos desafios da sua vida, perseverar na sua missão, nós pedimos que o seu exemplo possa também inspirar boas obras e ações em nossa vida. Assim seja. Vamos agora acender as nossas velas. O diácono Inácio vai passar pelo corredor central e as pessoas que estão na ponta do banco vão acendendo as velas e passando para os outros. No dia do nosso batismo, recebemos o dom da fé. Hoje, nós queremos renovar esta nossa fé, nossa promessa batismal de ser fiel a Jesus Cristo, nossa promessa batismal de viver uma vida consagrada a Deus e aos outros, nossa fé batismal de ser luz do mundo, nossa fé batismal de sermos discípulos missionários, testemunhas do seu amor e do sal. Enquanto vamos acendendo as velas, cantemos prometido meu santo batismo.
Inicialmente, vamos responder todos, renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. E agora, erguendo mais alto as nossas velas, vamos responder: creio, renovando, professando nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podemos apagar as velas. Professada nossa fé, queremos agora apresentar ao Pai as nossas preces, a oração. Com certeza, cada um de nós tem um desejo que nos trouxe até aqui, que seja este desejo de renovação da fé em Cristo Jesus e compromisso para com esta missão que nos é anunciada, para levar a alegria do anúncio do Cristo ressuscitado. A cada prece que nós vamos fazer, nós vamos cantar a resposta. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pela Igreja, pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Antônio Carlos, pelos nossos padres e ministros, para que Deus sempre os ilumine, para que conduzam a sua Igreja nos caminhos da justiça, da verdade e do amor, cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos doentes de nossa comunidade, pelos presos, pelos pobres, pelos que passam fome e frio, para que Deus mande seu Espírito sobre nós, para que possamos ser o seu consolo e o seu instrumento no exercício da caridade, cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos jovens, para que possam ver na Igreja o seu caminho da verdade e possam ficar longe das drogas e constituir famílias cristãs e com isto um mundo melhor, cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos nossos seminaristas e pelos jovens que se sentem chamados pela vocação sacerdotal e religiosa, que o Espírito Santo os encoraje, para que possamos ter bons e santos padres, cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Por todas as vocações, seja qual for seu chamado, que possamos frutificar nossos talentos em busca da santidade e não enterremos os nossos talentos, cantemos. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, mestre divino, que chamaste os apóstolos ao vosso segredo, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a permitir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para conhecer o que és, como apóstolos gregos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Acolhei, ó Deus, estas preces que vos apresentamos por vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Ofertamos nossa vida, nosso trabalho, nossas alegrias e nossas tristezas. Cantemos, cada vez que eu venho, número 206. para que este sacrifício seja ele aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que o sacrifício oferecido em vossa honra na preparação da festa de Santo Antônio possa agradar-vos ao vosso amor de Pai e trazer-nos os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de Santo Antônio e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o encaminhamento de suas pregações e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, queremos lembrar nossos falecidos e falecidas, e de todos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais os pecados do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de viver sem minha palavra, mas dizer uma palavra seja salva. Jesus agora está vivo e presente sobre o altar. A presença real no meio de nós se manifesta em bondade e amor. A Eucaristia é um tesouro que Jesus deixou como mistério da salvação para todos os que nele creem. Comungar é receber Jesus Cristo para alimento de vida eterna. Quando recebemos a Eucaristia, sentimos o amor do Pai e a presença do Espírito Santo de Deus junto a nós. Depois da comunhão, esse amor de Deus aloja-se em nossos corações e, a partir daí, estamos prontos para seguir o caminho de Deus e
entrar em comunhão com Jesus Cristo. Se preparados, aproximemo-nos da mesa da Eucaristia, cantando Vós sois o caminho, número 253. Somos caminheiros que marcham para o céu.
Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo vosso sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação que celebramos nesta liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido por vós abandonado. Animado de igual confiança, venho a vós, fiel Consolador e amparador dos aflitos, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés, e pecador como sou, ouço a me apresentar diante de vós. Não me rejeiteis, pois, a minha súplica. Vós, que sois tão poderoso junto ao coração de Jesus, mas escutai-me favoravelmente e dignai-vos da temporina. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Esponsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, todos os males humanos se moderam, se retiram, digam aqueles que ouviram e digam os padrões, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão segue o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são, recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão segue o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rogai por nós, Santo Antônio. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que a intercessão votiva de vosso glorioso confessor e doutor Santo Antônio alegre a vossa Igreja, para que, fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar a glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, gostaríamos de agradecer carinhosamente a presença do Padre Paulo Kemka, como ele já se apresentou. Ele é natural aqui de Frederico Westphalen e atualmente trabalha como pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Rodeio Bonito. E também agradecer a presença do Maio São Francisco de Paulo. Um obrigadão a vocês e que Deus sempre vos recompense por tudo que fazem pela comunidade e também a você, Padre Paulo, por tudo que você também faz naquela comunidade e também dá esse testemunho na nossa paróquia. Obrigado.
Aliás, as velas são de vocês, é um presente. Vocês podem levar e vocês têm como uma recordação deste ano de 2015, desta bonita missa e também desta profissão de fé. Que esta vela possa se acender em outras ocasiões com a família de vocês e lembrem e renovem o vosso compromisso, que começa lá em casa, se estende para as nossas comunidades e no nosso trabalho, onde nós estamos. Lá que nós devemos levar, como diz o Papa Francisco, um sorriso no rosto, a alegria de ser cristão. Não podemos andar de cabeça baixa, desanimados, porque o encontro com Cristo nos leva a expressar alegria em tudo aquilo que somos e fazemos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós, as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor nos acompanhe.